Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje vamos avaliar aqui duas empresas, Itaúsa e Tube3. Você pode se perguntar aí, falam que Itaúsa compra aí, né, investe em Itaú e a maior parte do lucro vem aí de Itaú. Então, qual será que eu devo comprar, Itaúsa ou diretamente Itaú? Então, a gente vai analisar alguns valores aqui, tá? Alguns dados para você daí então resolver qual que você vai colocar na sua carteira ou não. Lembrando, levando aí em consideração, né? Alguns pontos aí a gente tem que levar em consideração. Primeiro, Itaúsa é uma holding, tá? Ou seja, ela investe em outras empresas, tá? Beleza. Itaúsa é uma holding. Já o Itaú é um banco apenas. Então, às vezes você pode se perguntar aí, né? Mas não sei o que que é um, não sei o que que é outro. Cara, Itaú é uma holding, investe em várias outras empresas e não necessariamente precisa ser uma empresa de banco, tá? Pode ser qualquer tipo de empresa. Já Itaú não, é um banco propriamente dito, que inclusive o banco de uma família, né? A galera lá da família, essa empresa já vem passando de geração em geração e muitos falam aí que tem um grande interesse da empresa, né, do Itaú, distribuir aí dividendos justamente porque a própria família tem interesse em receber esses dividendos. Então, quando tem família por trás do negócio ali, é tido como um negócio, né, interessante aí, uma empresa boa, justamente porque a família vai também ter interesse em receber aqueles dividendos, né? Assim como se falam também com as empresas de estatais, né, que o governo muitas vezes ele fala contra os dividendos, mas ele na verdade não deveria torcer contra e sim a favor, né? Porque se a empresa pagar dividendos, os dividendos vêm para eles e eles vão ter mais dinheiro, mais recurso aí para investir e fazer o que quer que seja, tá? Então, isso é um ponto que você tem que ter e levar em consideração, tá? Mas isso não é um fator determinante para você investir numa ação ou não, tá? Então, vamos aos detalhes aqui. Se a gente for olhar, as duas empresas são bem antigas, tá? Então, Itaúsa, tá? Ela foi fundada em 1966, já Itube, né? Itaú foi aí em 1943. Itaú ganhando aí um pontinho a mais, tá? Vamos destacar aqui, Itaú ganhando um pontinho a mais, porque é um banco mais antigo, uma empresa mais antiga. Itaú também foi aí fundado em 1944, teve o seu IPO na bolsa em 1944. Já Itaúsa foi aí em 1977, tá? Mais um ponto aqui. Dividend yield, tá? O dividend yield da Itaúsa está maior atualmente do que o Itaú, tá? Está entregando aí atualmente um dividend yield de 10,57%, já o Itaú 7,85%. Só que quando você olha dividend yield, você tem que lembrar também que o dividend yield que está mostrando aqui na tela se refere aos dividendos pagos nos últimos 12 meses, tá? Não garante dividendo futuro, não garante que esse dividendo aqui de 10 ou de 7 vai ser o dividendo futuro, tá? Aí você tem que acompanhar as empresas pelo relação com o investidor, que eu já ensinei aqui no canal, para você acompanhar o que a empresa está te trazendo, tá? Se você quer que eu deixe o resultado aí do primeiro semestre de 2024 dessas duas empresas, comenta aqui nos comentários, deixe seu comentário aqui que aí eu trago aqui para você, tá? A empresa de Itaúsa tem um PL aí de 7,64. Explico sempre aqui no canal o que que é o PL. É o preço atual da ação sobre o lucro que ela dá. Então, o preço atual sobre o lucro que ela dá tá indicando aqui que a empresa devolveria esse dinheiro que a gente investe nela
em 7 anos e 6 meses, tá? A empresa da Itaúsa. Já a Itaú devolveria aí pra gente em 7 anos e 9 meses, 3 meses a mais, tá? Então aqui um ponto para, 2 pontos, na verdade, aqui para Itaúsa. 2 pontos porque o dividend yield dela também está maior, tá? Lembrando que boa parte desse dividend yield, tá? E justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque muitas pessoas falam que todo o dividend yield de Itaúsa vem lá de Itaú. Então, a gente vê aqui que uma parte vem sim de Itaú, só que, ó, tá maior, tá? O dividend yield da Itaúsa tá maior. Então, a gente tem que observar se foi um caixa que ela formou ali e foi distribuindo depois, por isso que ficou maior que Itaú, ou se realmente as outras empresas que ela investe, que ela tem na carteira, realmente distribuíram dividendos, deram lucro aí e por isso ela distribui um dividendo maior. Alguma coisa, é algo para a gente observar, tá? Então, se você quer que eu traga essas informações também, deixa o seu comentário aqui. Vai deixando suas ideias, seus insights, tudo que você pense, que você tem dúvida de saber, comenta aqui que se eu não responder nesse vídeo, eu trago aqui para você depois, tá bom? Aí, olha só, o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Preço atual sobre o valor patrimonial dela. O que é o valor patrimonial? O valor de todo o patrimônio da empresa, tá? Então, PVP de Itaúsa tá 1,34, mais barato, e de Itaú 1,58. Mas raramente você vai ver o PVP de Itaú baixo, tá? Abaixo de 1. Ele geralmente, na média, já trouxe isso aqui no canal também, ele é negociado acima de 1. E lembra que eu sempre falo que o PVP bom é um PVP em 1, próximo, bem próximo ali de 1 ou até abaixo. Só que raramente a gente vai pegar boas empresas abaixo de 1 se a gente não tiver em nenhuma crise, como não estamos agora, tá? E aí, a empresa de Itaúsa está entregando aí um lucro por ação de 1,37. Já o Banco Itaú está entregando mais aí, um lucro por ação de 3,78, tá? Excelente. Então, mais um ponto aqui para Itaú e aqui mais um ponto para Itaúsa, tá? No PVP. Então, o valor patrimonial da ação, tá? Valor patrimonial da ação, isso aqui a gente não conta como um ponto, tá? Isso aqui é apenas o valor que a ação vale, tá? Então, o valor patrimonial da ação de Itaú é 7,79, já o valor patrimonial de Itaú, tá? Tá em 18,93. E por isso, tá? Por isso aqui Itaú tá com valor mais caro, tá? Agora, atualmente, a ação do Itaú está sendo cotada aí a R$ 30, tá? Vou até abrir para você ver que não estou falando coisa da minha cabeça. Então, olha só, se a gente abrir as cotações de Itaú, está sendo cotada a R$ 30,58. Já de Itaúsa está sendo cotado a 10,63, ou seja, uma explosão de R$ 10 aí, mais de 10, R$ 12 aí perante aquilo que ela vale. Já a Itaúsa não, vale 7 e está sendo cotada a 3. Por isso que o PVP está mais caro, tá? O preço sobre o valor patrimonial da ação está mais caro. Então você tem que saber relacionar essas coisas, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso, essas informações aqui, que esse site aqui, análise de ações, a gente consegue analisar alguns indicadores de valuation. Então, Itaú ganhou aí em 3 pontos e Itaúsa ganhou também em 3 pontos. E agora eu vou abrir aqui o Status Invest para analisar mais algumas coisas aqui com vocês, tá? Então, se a gente abrir aqui Itaúsa Status Invest, a gente consegue ver mais alguns detalhes, tá? Itaúsa, ele entrega aí um tag along para gente de 80%. O que é o tag along, tá? Se a empresa entrar em negociação e for vender a empresa, negociar sua própria empresa,
e a gente teria uma vantagem aí de 80%, tá? A gente receberia ali, teria garantido 80% daquilo que ambas as partes decidirem. Então, olha só, aqui a gente consegue visualizar melhor, ó. Tag Along é uma proteção legal concedida aos acionistas ordinários minoritários em operações de venda do controle da sociedade. Então, se você entrar no Status Invest e clicar aqui, colocar o mouse sobre o ponto de interrogação, você vai conseguir saber o que, que é cada detalhe desse. Então, ó, como eu disse, a empresa está sendo cotada no dia de hoje a R$ 10,63, tá? Com um dividend yield de 10,40, tá? Nos últimos 12 meses teve uma valorização aí de 23,75%, tá? E se a gente descer aqui, a gente consegue ver mais algumas informações. Por exemplo, o ROI da empresa está sendo 17,79. Aqui, lembrando que o ROI é um indicador de rentabilidade, tá? Quando a gente compara aí com o Itaú, YouTube 3 Status Invest. Quando a gente compara aí com o YouTube 3, eu ia comparar aqui direto no site do Status Invest, mas ele não estava abrindo, por isso que eu tive que ir lá para aquele site que eu não conheço, foi a primeira vez que eu usei ele, tá? Então, olha só, quando a gente entra aqui no Status Invest, a gente tem aí um tag along também de Itaú de 80%, tá? E aqui quando a gente desce para o ROI, que é um indicador extremamente importante, tá? Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver mais informações, ó. Ele mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Então, ele consegue ter uma lucratividade aí de 19,95% a partir do seu próprio dinheiro, tá? Já quando a gente olha lá em Itaúsa, tá um pouco, esse ROI é um pouco melhor. Então, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Outro detalhe importante sobre dividend yield que ninguém fala é o seguinte: esse dividend yield aqui de esse dividend yield aqui de Itaú, ele está um pouco mais baixo, tá? Um pouco mais baixo. E Itaúsa está um pouquinho mais alto. Só que é o seguinte, tem uma relação que dá para a gente fazer, que é o seguinte: se Itaúsa, tá, diminuísse os dividendos, esse ROI aqui, ele também diminuiria, tá? Ficaria mais dinheiro na empresa e o ROI automaticamente aí diminuiria, tá? Aprendi isso há pouco tempo, fazer essa relação. Então, a gente é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e é uma coisa que falaram também sobre Bradesco. Se Bradesco já está com um ROI baixo, já está com um ROI, se eu não me engano, aí de 10, 11%. Podemos abrir aqui para ver o ROI de Bradesco também, para não falar besteira. BBDC 3 Status Invest. Então, Bradesco eles também está com um ROI aí mais baixo. E se, vamos olhar aqui, ó, um ROI de 8,11%. E se esse dividendo, se eles não entregassem esse dinheiro não saísse do patrimônio aí da empresa, esse dividend yield, esse ROI aqui estaria mais baixo ainda, tá? Então é uma relação que dá pra gente fazer aí. Vou trazer também até o rapaz que falou sobre essa relação pra gente ter um entendimento ainda melhor, tá? Mas é basicamente isso. Então, Itaú tá com alguns pontos abaixo aí, mas o que que eu faria se eu fosse investir, tá? Eu levaria em consideração esses pontos que a gente analisou, levaria em consideração a recorrência de pagamento de dividendos, ou seja, aqui a gente tem Itaúsa, que paga geralmente aqui mais fortemente, né? Janeiro pagaria março, abril, julho, agosto e outubro. Praticamente aí 5 vezes no ano, fortemente, né? Já a Itaú,
ele pagaria pra gente aí todos os meses do ano, tá? Então, olha só, fortemente, olha só, olha a recorrência, tá? Olha a recorrência de 2024 e já tem programado aqui até para 2025. Então, ele paga todos os meses, tá? Todos os meses pra gente aí. Então, eu basicamente levaria em consideração isso, levaria em consideração que ele não está entregando dividend yield ruim. Lembra que eu, particularmente, estou buscando acima de 6, tá? Então, gostaria sim de ter, pegaria ele, até mesmo porque é um banco que tem mais tempo, tá? E é um banco, é um setor que é perene, um setor que é seguro, que mesmo em crises consegue dar aí lucratividade. Já a Itaúsa é uma hold, ou seja, ela investe em outros negócios. Com isso, a gente fica também exposto a outros negócios, como, por exemplo, ela investiu aí na empresa Alpargatas, tá? Que é uma empresa que faz, entre outras coisas, basicamente movimento, trabalha aí com chinelos, tá? E não é um setor que eu investiria. Então, quando você investe numa holding, você tem que pensar: será que eu investiria nesses setores que ela está investindo? Sim ou não? Se você não investiria, eu basicamente não escolheria, então, essa empresa só porque ela é uma holding, só porque muitas pessoas falam que é boa, tá? Eu escolheria a partir daquilo que eu acredito. Então, é a mesma coisa quando se trata de fundos imobiliários. Quando a pessoa pega um fundo ali, um FOF, que investe em outros segmentos, ela tem que observar se ela teria todos aqueles imóveis ou aquelas dívidas que a empresa está investindo, aquele FOF está investindo ali. Então, a gente tem que sempre ter em mente, é uma hold, beleza, vai diversificar o seu negócio, só que você investiria em todas aquelas empresas que a empresa está colocando a mão ali, está colocando o dedo? Sim ou não? E você tem que pensar a partir daí, tá? Nunca você pode investir numa empresa apenas porque as pessoas falam que é boa ou porque elas gostam e assim por diante, tá? Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Me fala aqui se você gostou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, te ajudou a pensar em algo. Tô vendo se tem mais alguma coisa aqui que eu deveria passar aqui para vocês, mas é basicamente isso. Esses são os indicadores mais importantes quando a gente tem que analisar uma empresa. E lembrando, né? Itaúsa é um setor diferente de Itaú, tá? Itaú é um banco propriamente dito. Então, algumas pessoas podem até criticar, falar assim: ah, mas você não deveria estar comparando o Itaú com o Itaúsa porque são empresas diferentes. São, né? Mas só que a gente só queria tirar essa dúvida porque realmente muitos querem comparar. Ah, já que Itaúsa compra Itaú, será que eu compro um ou compro outro? Eu, basicamente, não gosto de tudo que a Itaúsa investe, tá? Não gosto de tudo que a Itaúsa investe. Então, eu ficaria com Itaú, porque ela paga, tem mais perenidade aqui nos pagamentos, paga mais vezes ao ano, o ano todo praticamente. O dividend yield dela não tá ruim, tá um dividendo bom, tá? E basicamente é isso. A empresa é boa, tem anos de mercado, tem aquela questão que eu falei que tem uma família por trás daquela empresa, tá? Então, eles também têm interesse de gerar aí dividendos para poderem ter renda, tá? E basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou, fui!